Eu já me meti em mais uma enrascada, vamos lá. Território ecumeno. Vamos dizer aqui, é um território favorável à sobrevivência. Você pode observar que quando os vikings entravam no território, eles primeiramente queriam saber se aquele território era fértil. É claro, tinha a briga do exército e tal, um exército ia lá contra o outro e tal. Mas, enfim, o que eles queriam? Eles iam atrás de solo fértil. Então, quando eles chegavam, eles davam logo uma olhada no solo, para ver se dava para plantar alguma coisa ali, se nascia alguma coisa. Depois eles iriam olhar o clima, para ver se era um clima bom. Depois eles iam ver se tem água naquele território. O que é esse negócio de ecúmeno? Ecúmeno é quando o território ele é favorável à sobrevivência humana. Então, se os vikings chegassem lá, no território de Wessex, eles queriam saber se aquilo... Wessex não, na verdade Wessex era a cidade. No território da Inglaterra, eles queriam saber o quê? Se aquele território era favorável a abrigar a espécie deles. Então, ali, aquele território todo, mostrando que era um território ecúmeno, eles continuariam. E aí travar a guerra e tal e tal. Mas, por outro lado, se fosse um território anecômeno, que é um território que não é favorável à sobrevivência, aí, meu amigo, eles descartariam, porque eles já moravam no território anecômeno, que era lá nas geleiras. E aí não tem como só mudar de um território gelado para um território gelado. Então, basicamente isso aí. A orientação espacial deles que era legal também, porque eles se baseavam no Sol, né? Eles tinham aquela pedrinha. Porque como o território deles lá, o clima, é um clima muito frio e tinha muitas nuvens, o Sol ficava escondido atrás das nuvens. Então eles observavam o Sol, né, para se basear, que eles já sabiam que era norte, sul, leste, oeste, nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. Eles já sabiam basicamente isso aí. E aí eles sabiam que o Sol nascia a leste e morria a oeste. Então basicamente dava para eles se orientarem, irem sempre para o norte, ou sei lá para onde diabo eles iam. Enfim, basicamente eles iam se orientando por essa parte. Tem uma forma que é chamada também de Rosa dos Ventos, que é a orientação. Então, tem norte, sul, leste e oeste. Eu tenho pontos cardeais. Agora, quando eu tenho pontos colaterais, são nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. Esses são os pontos colaterais. Agora, eu posso dizer o seguinte também. Aí também vai ter os pontos entre o norte e o nordeste, por exemplo. Vamos só um exemplo aí, ó, que vai ser o nome nordeste, que vai ter a sigla NNE. Agora eu vou só dizendo aqui. Esse é o ponto entre o norte e o nordeste. Agora, quando eu tenho entre o leste e o nordeste, tem o leste-nordeste. Entre o leste e o sudeste, leste-sudeste. É basicamente assim, ó. Eu tenho que colocar logo os pontos cardeais na frente e depois os pontos colaterais para falar o nome. Por exemplo, se eu tenho aqui, ó, norte e nordeste, eu vou ter que falar primeiro o nome do ponto cardeal, depois o nome do ponto colateral. Em seguida, juntar os dois. Então, norte e nordeste, eu tenho nordeste. Nordeste e leste, eu tenho... Entre eles dois, eu tenho les, nordeste. Então, basicamente isso aí. Outra ideia bacana também, que a gente sempre estava analisando em relação à geopolítica, mas eu nunca basicamente sabia o que era, que é Ocidente e Oriente. Porque assim, eu sempre escutava e só entendia assim, Ocidente, Oriente, sei lá. Mas agora a gente tá mais a fundo. A gente tem o quê? Esse mapa cardeal no mundo aí. A gente tem o norte, tem o sul, tem o leste e o oeste. Então o norte a gente vai chamar de ou boreal ou setentrional. É basicamente o seguinte, como a gente estuda na geopolítica, a gente vê que tem o Oriente, que é lá para mandar a Rússia, e o Ocidente, que é a parte da Alemanha, essas partes aí. Em cima deles vai ter o quê? Vai ter outros lugares, né? Acima, mais acima. E mais abaixo vai ter também outros lugares, tipo o continente africano. Esses continentes de cima a gente vai chamar de boreal ou setentrional. E esse de baixo, que vai ser o sul, a gente vai chamar de austral ou meridional. É basicamente eu dizer assim, o setentrional, o pessoal estão querendo pegar a cultura setentrional e trazer pro ocidente. Ou então, vamos dizer assim, o pessoal estão querendo pegar a cultura meridional e trazer pro ocidente. Basicamente assim. Meu amigo, mas se trazer, eles estão trazendo a cultura meridional e estão quebrando a gente, viu? Aí a gente tem a linha do Equador. A linha do Equador é que divide o mundo em dois. Então tem o hemisfério norte e o hemisfério sul. Essa linha do Equador, ela passa nas regiões do Brasil, que são Amapá, Pará, Roraima e Amazonas. Então, é tipo como se fosse zero graus do mundo. É tipo como se ali fosse o momento que começasse o globo. Né? Tipo assim, eu acredito que essa seja a parte mais próxima do Sol no mundo. Se a gente for imaginar a Terra como uma esfera, essa seria a parte mais perto do Sol. É onde basicamente eu tô, né? Me queimando aqui. Enfim, essa é a parte que passa, né, no Sol. É como se fosse o círculo da Terra. Essa extensão ela passa por 13 países, basicamente. Mas isso aí não importa, não. O só que importa é o que a gente sabe, né? Que é
passa pelo centro da Terra, essa linha do Equador. Fora essa linha do Equador que eu acabei de dizer, eu também vou ter o trópico, que é basicamente outras linhas, né? Outras duas linhas que eu vou falar aqui, que estão acima da linha do Equador e abaixo da linha do Equador, que vai ser o trópico de Câncer, que vai estar acima da linha do Equador. Então, tu imagina dos Cavaleiros do Zodíaco com Máscara da Morte, né? E ao sul, o Shura, né? Basicamente isso aí. E também a gente tem outra coisa, que é o Círculo Polar. O Círculo Polar do Norte vai ser o Ártico e o do Sul é o Antártico. Então basicamente vai ter o seguinte, quanto mais próximo da linha do Equador, mais próximo da radiação. Aqui eu vou ter os climas, basicamente é o seguinte, entre a linha do Equador e o trópico de Câncer e da linha do Equador e o trópico de Capricórnio, essa região toda eu vou ter uma zona subtropical, que vai ser a zona mais quente do planeta. Então, basicamente é a zona que eu tô, né? Pegando fogo aqui. Enfim, eu tô na zona mais quente do planeta. Agora, quando eu tenho dos trópicos de Capricórnio e o trópico de Câncer, entre o trópico esses trópicos e os círculos polares, eu vou ter também duas regiões, que são as regiões temperadas, que que vão ser regiões menos quentes que a da linha do Equador, daquela região que eu falei anteriormente. Elas só vão ser menos quentes. E aí eu vou ter os círculos polares, que aí vai ser a região mais fria do planeta, que é onde eu queria estar morando. Enfim, vamos lá. Agora sobre orientação da Terra. Por que o centro da Terra vai ser 0 graus? É basicamente porque eu tenho essa orientação geométrica, fazendo tipo aquela parte do triângulo retângulo que a gente tem. O centro da Terra é 0, e aí a parte de cima, que está mais reta, vai ser 90 graus. Então eu tenho basicamente essa parte da trigonometria, sei lá que diabo é, que eu não estou nem lembrado do nome. Mas eu tenho isso, essa orientação geométrica da Terra. Então, basicamente, a gente estaria a 0 graus, né? Eu acho que a coordenada deveria dar mais um pouquinho de graus mais perto do trópico de Capricórnio, que a gente está, basicamente, né? E é isso, a gente não está a 0 graus, não. A gente está mais para baixo um pouquinho. Enfim, vamos continuar aqui. Na verdade, o nome disso aqui é paralelos, né? Paralelos. E só para complementar, esses paralelos são a latitude, né? Como eu acabei anteriormente falando. Se eu tenho a linha do Equador, que é 0 graus, e a linha do Polo Norte, que vai ser os 90 graus, entre a linha do Equador e a linha do Polo Norte, eu vou ter a latitude, que é para cima e para baixo. Então, dividindo a Terra dessa forma aí, para cima e para baixo. Então, de 90 graus que está lá no topo, né, que é o Polo Norte, eu vou descendo 80 graus, 70 graus, 60, 50, 40, 30, 20, 10, e aí vou chegar até 0 graus, que vai ser a linha do Equador. Basicamente desse jeito eu falo de latitude. E como eu tenho paralelos, que como eu falei, de cima para baixo, eu também vou ter os meridianos, que é ao redor, ao redor da Terra, que nem se fosse a linha do Equador. Porque o meridiano, ele divide a Terra entre o leste e o oeste. Nesse sentido, eu tenho uma longitude. E aí eu tenho a parte que é chamada de meridiano de Greenwich. E aí eu tenho um ponto zero, que vai ser de 0 até 180 para leste e de 0 até 180 para oeste. Falando da vida pessoal aqui, longitude é basicamente o que a gente vive aqui, na Terra. A gente olha para uma coisa que está ali próximo da gente, a gente vê a longitude daquilo. Por exemplo, eu estou olhando agora para o banheiro, é a longitude. Agora se eu olho para cima, é a latitude. Aí só para a gente entender, o que é esse meridiano de Greenwich? É um bairro de Londres. É um bairro de Londres famoso por abrigar o meridiano de 0 graus. Então é lá que a Terra passa por esse meridiano. Aí a gente vê as coordenadas geográficas. É aí que a gente vai entender a parada. Que é a longitude, que é o que está horizontalmente, e a latitude, que é o que está verticalmente. E quando a gente junta os dois, e lá tem um ponto, que eles dois se cruzam, aí a gente tem o quê? A gente tem basicamente a coordenada geográfica daquele ponto. Que é o que você basicamente está vendo aí. Que tem lá 0 graus, você está vendo ali, que é ali que começa basicamente a Terra, né? Na parte da longitude, que ali é Londres, né? E aí você tem 45 graus a oeste, que é o território que a gente colocou. E 23 graus a sul da linha do Equador, que é o número 1 que você está acabando de ver bem ali, que é o Brasil. Aí primeiro você vai dar o quê? A latitude, depois a longitude. E aí, pra gente finalizar esse vídeo, eu vou dizer o seguinte. A localização do WhatsApp é o cruzamento dos paralelos com os meridianos. Valeu, até a próxima.